Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e peça o Espírito Santo para falar com você. Nós queremos a revelação da palavra. Nós queremos o Espírito que está por trás da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós queremos estar firmados nessa palavra que é o Senhor. Só abaixar um pouquinho o teclado e aumentar a minha voz um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Que bênção. Glória a Deus por essa casa, por essa visão. Glória a Deus pela sua vida. Gratidão por essa casa aberta, não é? Por tudo que o Senhor tem feito, por cada testemunho, por cada vida restaurada, por toda semana nós cearmos. Quantos têm gratidão por isso, amados? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Sim. Ao Senhor. E hoje o tema, ele é tão precioso. E tudo dentro do profético. Um cuidado importante. Como nós precisamos ser cuidados. E nós sempre falamos aqui na casa, é uma visão que o Senhor nos deu, de sermos uma comunidade profética. E nós somos filhos de uma nova aliança, do Cristo ressurreto. Nós somos a extensão de Jesus na terra. Nós somos a boca dele, suas mãos. E quanto mais nós contemplarmos a Jesus, o Cristo vivo, mais nos tornaremos semelhantes a ele. E nós não queremos viver mais sem a revelação. Mas a gente sabe que há um histórico, há tantas coisas na nossa vida que tenta nos tirar do melhor de Deus. Tenta tirar Deus do primeiro lugar. E nós fabricamos ídolos e a idolatria é maldição e cega as pessoas. E elas não conseguem ver a verdade. Mas em nome de Jesus está sendo levantado nessa cidade uma igreja viva, um povo adorador, um povo que acredita que pode ser uma boca profética agora, nesse tempo e nessa geração. E o que nós vamos profetizar? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Nós estamos aqui para erguer uns aos outros. Nós estamos aqui para fortalecer uns aos outros. Orar uns pelos outros. Levar as cargas uns dos outros em amor. E sendo a boca de Deus profética para levantar e não derrubar. Nós não somos profeta do caos. Mas e as correções? E as admoestações? A palavra vai corrigir e vai nos alinhar. Mas como hoje mesmo, até a Diana mencionou, o querido pastor José Carlos, que ele entra para falar sobre o profético. E ele falando da diferença do profeta Isaías, antes de ter um discernimento maior sobre o profético e do Messias. Ele apontava e dizia: ai de vocês, ai do povo, ai dessa nação. Mas houve um momento que ele teve uma visão e o anjo veio e tocou na sua
língua com a brasa viva, e ali o olhar dele se abriu, e ele disse: ai de mim que vou perecer. E daquele momento em diante, mudou a missão profética dele, e ele começou a anunciar o Messias, e é um profeta messiânico. E é isso que nós, casa de oração, precisamos entender, que somos essa comunidade para anunciar as boas novas. E no mínimo, eu quero que aconteça com você o que eu desejo para mim. Às vezes eu falo assim: o que eu vou falar para o outro? O que você deseja para você? Profetiza para o outro. Porque Jó teve o seu cativeiro mudado quando ele orava e abençoava e profetizava para os seus amigos. Deus veio e mudou a própria história dele. É quando a gente se levanta para ser essa voz. Mas como nós podemos ser essa voz? Por causa disso aqui, amados. Por causa de um cuidado importante do céu com você. Você não é um ser perdido na terra. Você não é alguém que não tem valor. Você é muito especial e o Senhor te conhece, te desejou e te planejou antes da fundação do mundo. Então você não pense que você está escondido aí e que Ele não te vê e que Ele não te conhece. Ele sim, Ele conhece, Ele sabe. E nós então temos esse chamado para dizer sim a Ele. Ele nos chama e Ele quer o nosso sim. Não é vir a uma igreja, não é frequentar um lugar, é fazer parte, é ser do corpo de Cristo. Não é apenas vir aqui, é fazer e ser, eu sou, junto com Ele. E foi esse amor que nos conquistou. Foi esse amor que te atraiu aqui. Por isso que vida no Espírito é tão incrível, tão maravilhoso, que não tem um artifício aqui nosso de campanha estratégica para trazer você aqui. Mas o amor de Deus está te atraindo para esse lugar. Você está apaixonando por Jesus e você está tendo contato com a presença e podendo participar do corpo de Cristo. Isso será uma transformação, uma revolução na sua vida, porque é um cuidado importante do céu com você. E nós vamos entender um pouco mais. João 10, versículo 1 a 5, diz assim: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. O cuidado do pastor com as suas ovelhas. E o que eu quero te chamar a atenção aqui é para nós, como ovelhas do Senhor, estando no aprisco dele, nós reconhecermos a sua voz. Nós somos as ovelhas que ouvem a sua voz, a voz do pastor. E nós devemos estar aptos para ouvir essa voz. E quando Ele fala, Ele revela, Ele quer revelar as áreas que precisam de oração.
Ele quer revelar na nossa vida o que é estratégia para o nosso crescimento ou derrota. Quando ele diz, eu tenho um cuidado especial com as minhas ovelhas, e elas reconhecem a voz daquele que elas não reconhecem a voz do que é do desconhecido, mas a voz do pastor ela conhece. Então é um chamado, vamos buscar, vamos nos entregar, porque o pastor vai te conduzir. Ele não vai permitir e nem vai te deixar sozinho, sem um discernimento. E o mais incrível que eu quero colocar hoje, entendendo aqui pra gente, é que nesse cuidado importante do pastor conosco, é sobre a sua voz e o seu direcionamento. E muitas vezes nós não conseguimos entender o que o outro fala. E eu lembro agora de Abrão, quando ele foi chamado, ele estava num lugar de muito barulho, porque ali havia vários deuses. Ele vem de uma família pagã, onde vários deuses eram adorados e muitas vozes eram ouvidas. E no meio de toda aquela bagunça, no meio de tantos deuses, de tantas opções, ele conhece então a voz do pastor e diz: Abrão, ou Abrão, né? Abrão, sai da tua casa, da tua parentela, e eu vou te levar para um lugar que você ainda não sabe, mas sai daí. Então aquele homem, ele ouve a voz do pastor no meio de tantas outras vozes. E eu quero dizer para todos vocês, existem muitas vozes, existem muitas situações, muita bagunça. O mundo espiritual, ele está agitado e há uma aglomeração de tantas opções, mas no meio disso tudo o Senhor está dizendo: pare para ouvir a minha voz, pare para ouvir a minha direção, pare para ouvir o que eu tenho para você. Então nós devemos estar abertos, estar aptos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O pastor não quer você perdido. Ele não quer você desestruturado, sem noção do que fazer. E essa percepção, ela é muito importante. É uma sabedoria. E as nossas ações, as nossas declarações, elas vão romper barreiras. Então nós precisamos não simplesmente vir aqui, mas aprender, porque no seu dia a dia você vai entrar com estratégias de Deus. E o Senhor vai te mostrar. Eu lembro quando, diante de um fato difícil, financeiro, de uma situação que precisava ser resolvida, o Marcos saiu da usina e veio para cá para resolver. E ele foi ao banco para conversar com o gerente. E ele perguntou para mim assim: Vaninha, você quer ir? Eu falei: não, bem, você vai e eu vou fazer o que eu tenho, o que eu preciso fazer. Eu vou ficar orando. E enquanto ele estava lá, o Senhor me deu uma estratégia de um ato profético, simbólico. Eu usei a minha mesa de jantar como um ponto que seria a minha casa, porque eu não podia dar a volta na minha casa, porque era de esquina e não tinha como eu dar a volta. Então eu falei para o Senhor assim: essa mesa simboliza a minha casa, a nossa casa, e simboliza essa situação que está difícil, que nós não temos como resolver. E eu comecei a
circular aquela mesa, rodar naquela mesa e dizendo, andando com a Bíblia e dizendo o Salmo 23. E foi ali que o Senhor me deu a estratégia, que se nós tivéssemos apenas o Salmo 23, daria para nós vivermos para a eternidade com uma palavra apenas. Porque a palavra é o próprio Cristo. A palavra é o próprio Cristo, o verbo que se fez carne é o próprio Cristo. E eu comecei a declarar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que me leva a pastos verdejantes, é Ele que guarda a minha casa, é Ele que provê todas as coisas. E fui declarando, e fui orando, até que eu entendi que no mundo espiritual eu tinha entrado numa região para vencer inimigos. E Deus estava movendo lá no banco, porque Ele encontrou favor, Ele encontrou tantas coisas em Deus ali, que Ele voltou maravilhado, porque o Senhor tinha realizado um grande milagre. Mas foi necessário estar orando com estratégia espiritual. Antes de vocês chegarem aqui, tem um grupo orando. Nós estávamos no backstage, orando, com comandos espirituais. Teve comando para equipe, teve comando para as equipes de intercessão. Com cada um, quem vai fazer a generosidade, quem vai ministrar a ceia, assim, assim, assim. E vamos orar. E vamos orar. Nós precisamos ser aqueles filhos que oram, que profetizam e que declaram e que levantam sem medo de enfrentar o inferno. Porque quando demônios vão embora, significa que o reino dos céus chegou. Eu queria que você aplaudisse o mais forte que você puder. Se tiver demônios, se tiver opressão na sua vida, tem que ir embora. Tem que ir embora. Comece a aplaudir ao Senhor. Tem coisas que estão te perturbando e o Senhor está dizendo, eu vou tirar isso da sua vida. E saiba que quando demônios vão embora, o reino de Deus chega na sua vida. Oh! Por estratégias. Não fique neutro. Ouça a voz. Ouça o direcionamento. Esse cuidado importante é do pastor com as suas ovelhas e elas reconhecem a voz. Elas não estão perdidas. Nossa, mas tem uma guerra espiritual. Não estamos perdidos e não estamos sós. Oh, aleluia. E a vitória, ela é obtida pela obediência à palavra de Deus. Obedece. O Espírito Santo, Ele está movendo no seu interior, mostrando que a atitude que você está tendo não está correta e você insiste nessa atitude. Você não recua ou fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é o teu plano? E há outros métodos e há outras formas de como o Senhor fala conosco. Olha o que está escrito em Joel 2:28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. O Senhor vai clarear muita coisa em sonhos. Qual é a diferença de sonhos com visões? A visão é porque você está acordado e você tem a mesma percepção e a revelação. O sonho é quando você está dormindo, mas há visões
abertas que muitas pessoas percebem. Não sei se ela está aqui, a Thalita Jean, ela contou hoje no programa que para tomar a decisão do batismo, ela teve um sonho que eu estava no sonho. Ah, tá aí, Thalita, não é verdade? Eu estava no sonho e eu estava com muita alegria distribuindo algo para as pessoas. E quando eu cheguei até ela, eu abracei e abracei ela, e aquilo foi um sinal de cura para a vida dela. E depois ela conversou com a Lucimara e juntas elas tiveram discernimento sobre o sonho, e aquilo foi fundamental para ela estar aqui batizando. Perceba o que o Senhor quer mostrar para você. Não seja de dura cerviz. Não tenha um coração endurecido, mas seja quebrantado, seja humilde e diga: Senhor, eu quero ter uma percepção diferente. Eu quero ter meus olhos abertos, eu quero ter revelação, eu quero ter a visão. Os dons do Espírito Santo são ferramentas para que a gente tenha uma vida vitoriosa e muito abençoada. O Senhor te dará sabedoria, o Senhor te dará discernimento, Ele dará visões, Ele dará sonhos. E quando são sonhos opressores, há sonhos que eles falam, né, que é de barriga cheia, e a pessoa acaba tendo um sonho agitado, mas você vai aprender a discernir o que são sonhos, e às vezes são sonhos opressores, que as pessoas acordam com alguma coisa apertando elas, outras com aquela presença estranha ali. Queridos, o Senhor está te mostrando, não é para te assustar e você sair correndo, é para você levantar e dizer: sai em nome de Jesus. E quando espíritos malignos e demônios vão embora, o reino de Deus chegou. Nós não temos que ter medo, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. E em nome de Jesus, quando vier um ataque na sua mente, de repente você está bem, daqui a pouco é uma discussão, é uma coisa atravessada entre o marido e a mulher, e não deu certo isso, não deu certo aquilo. Entendam e percebam que há um direcionamento do Senhor e do Espírito Santo para você, na sua casa, ser alguém que vai ministrar a paz. Não aceite a confusão, não aceite a briga, não aceite as coisas fora do seu lugar. Você pode se levantar e dizer: em nome de Jesus, que haja paz nessa casa, em nome de Jesus, que haja harmonia nesse lugar, porque aqui reina Jesus, aqui reina a paz, e os filhos serão conhecidos pela paz. Se você é aquele que alimenta a intriga, alimenta a contenda, alimenta a desunião, desculpa, mas o Filho de Deus não faz isso não. Porque os filhos são conhecidos pela paz. Quer ver alguém que é filho de Deus? Ele estabelece a paz onde ele chega. Ele ministra a paz. A vida dele transmite paz. Como que isso vai acontecer na nossa vida? Se estivermos cheios do Espírito Santo, porque a paz é um fruto do Espírito. Então o Senhor está levando a gente para um lugar muito, muito diferenciado. E aí, pastora, mas eu estou chegando, tem 3 meses. O Espírito Santo vai te explicar, o Espírito Santo vai te mostrar. E comece a ser como Samuel, naquele dia que ele ouviu a voz, e ele corria lá no profeta, no sacerdote Eli: Senhor me chamou? Não. Volta a dormir. O Senhor me chamou? Não, volta a dormir. E ele era uma criança. Talvez você vai começar a ouvir o seu nome, o Senhor vai chamar você, e você ainda não vai perceber, mas daqui a pouco você vai perceber, e você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Feche seus olhos e pede ao Senhor: Pai, eu quero essa sensibilidade.
Eu quero ter a percepção, eu quero ter a revelação. Não quero ficar perdido, eu não quero ficar tonto andando de um lugar para outro, mas eu quero viver, eu quero a revelação, eu quero que o Senhor me fale e eu quero ouvir a tua voz, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor pode falar conosco com voz audível. Para isso, a nossa percepção espiritual precisa aumentar e cessar tantas vozes gritantes dentro de nós, da sua alma, da incredulidade, da dúvida, do medo, das circunstâncias. Vamos aquietar. Vamos aquietar. Geralmente nós não temos muita paciência para aquietar. Nós somos agitados. Estava vendo sobre uma casa de oração e os pastores e líderes daquela casa no interior de São Paulo, e eles estão reunindo 2 vezes por semana para chegar ali na sala de oração e ficarem quietos, esperando o direcionamento do Senhor, do Espírito Santo, do que eles devem orar e no que devem interceder. E o desafio para ficar quieto. E o desafio para ficar calado. Porque nós somos a geração do fast food, que demora. O micro-ondas não está servindo mais, gente. O micro-ondas está devagar. É um destempero, é um desequilíbrio fora do normal. Até um vídeo ali na internet, se tiver mais de 5 minutos, já era. Não vejo nunca, imagina. Mas gasta horas passando as fotos do TikTok. Gasta horas passando os negócios lá da internet. Sem um mínimo de crescimento. Mas o Senhor está levantando a geração de Davi, um povo que vai louvar, um povo que vai adorar, um povo que vai estender as tendas da adoração, um povo que vai voltar à origem e amar o relacionamento com Deus. Não vai ser campanha, não vai ser corredor de sal, não vai ser objeto você levar, vai ser a presença do Senhor que você vai desejar. Oh! Em João 12, 28 diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Será que você entendeu a profundidade desse versículo? Por causa desse cuidado importante, Jesus, no momento, todos que estavam à volta dele, ouviu a voz do Senhor, e eles diziam: parece que é um trovão. Parece que um anjo falou. Aí o Jesus diz: essa voz que vocês estão ouvindo não é por amor a mim, mas por amor a vós. Então, que os olhos espirituais sejam abertos. Que os ouvidos espirituais sejam abertos, tampões sejam tirados do ouvido. Que seja quebrado toda idolatria, que seja quebrado todo Deus falso que é levantado. Gente, nós fabricamos nossos próprios deuses. Olha, eu volto no testemunho da Thalita hoje, na TV com a gente, e ela disse: pastora, eu cresci uma criança tranquila. E eu era contente, eu era alegre. Mas quando eu casei, eu
transformei meu marido na fonte de alegria ele virou um Deus. E quantos casamentos acabam porque um começa a sugar do outro que o outro não dá conta nunca de dar? Quantos pais não têm filhos, não têm condições de ter filhos, e aí um belo dia, eles então agora têm um neném, esse neném vira um Deus. Não levante outros deuses, não ouça outras vozes. Porque o que o Senhor tem para o seu povo é totalmente diferente, é muito grandioso. O céu começa aqui e nós vamos viver agora o melhor de Deus agora. E o Senhor quer nos elevar. O Senhor quer nos colocar na condição que Ele está hoje, mas a nossa carnalidade não permite. Qual é a condição que Ele está hoje? Glorificado, mais do que vencedor, o Cristo ressurreto, assentado à direita do Pai, e nos elevou. Nós já estamos assentados com Cristo, mas quem? Quem está em Cristo, não é quem vem na igreja. Vir na igreja é quem está em Cristo que está assentado com Ele, para reinar, para governar. Deus vai falar através das Escrituras. Esse momento aqui, Deus está falando com você. Quantos acreditam que Deus está falando com você? Deus está falando, e Ele fala através das Escrituras. O que é as Escrituras? São os 66 livros da Bíblia. É um compilado que está reunido no livro chamado Bíblia, que são as Escrituras sagradas. Agora, você precisa compreender que as Escrituras sagradas têm a palavra de Deus, e a palavra dele é Cristo. Então, Ele vai falar conosco através da sua palavra e vai nos sustentar. Então, Jesus é o centro. Jesus Cristo é o centro. E se Ele é vencedor, nós também já somos. E o Senhor, então, Ele com esse cuidado sobre a nossa vida, Ele está apontando para o Cordeiro vivo, Ele está apontando para Jesus Cristo e dizendo, há um novo lugar em Cristo para você viver. E Ele vai então falar conosco através das Escrituras. Olha o que está no Salmo 119, versículo 105, um versículo tão famoso, tem nos para-choques dos caminhões. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus vai nos dar força. A palavra de Deus vai nivelar o caminho. A palavra de Deus vai nos curar. A palavra de Deus vai ser o remédio, o contraponto contra todas as circunstâncias, contra tudo que vem nos ameaçando. A palavra de Deus é tudo que a gente precisa. Mas nós precisamos entender algo, que nós temos a necessidade de prestar contas. Como assim, pastor? Amados, não é para a gente ficar solto na vida. Por que a gente faz a paternidade aqui e a gente publicamente recebe os filhos? Porque nós estamos fazendo uma aliança com você. Nós estamos aqui dizendo, você de agora em diante faz parte dessa casa, dessa família espiritual, e nós queremos que as testemunhas aqui vejam essa aliança que nós estamos fazendo. Porque no mundo espiritual isso tem muita relevância. Fala assim comigo, eu sou morada de Deus. Você tem certeza disso? Vamos falar com bastante convicção. Eu sou morada de Deus. Então, amados, lá na sua casa, onde você for, você é morada de Deus. Agora, templo, edifício, corpo de Cristo é quando nós estamos juntos aqui. Isso aqui é o templo, isso aqui é a casa
do Senhor. Sou morada, separado, e juntos nós somos o corpo de Cristo. Há um segredo em nós nos reunirmos. E nós precisamos aprender a prestar contas, a conversar com aqueles que o Senhor colocou na nossa vida. Filhos, ouça o conselho dos seus pais. Não é à toa que você tem papai e mamãe. Ouça. Ouça os mais velhos, os anciãos. Eles ficavam à porta das cidades. E as pessoas iam até eles para que eles fossem aconselhados. Débora era uma conselheira, era uma mãe em Israel. E as pessoas iam até ela. Quem são seus líderes? Quem é o seu ativador no seu GC? Quem é o seu líder direto no ministério? Olha o que a palavra diz. Olha só como a gente precisa prestar conta. Olha como os líderes espirituais são dados ao corpo de Cristo para te proteger. Diz assim em Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores, vossos guias, vossos líderes, e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma. Porque eles velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Quantas vezes eu passei horas aconselhando alguém? Quantas vezes eu passei tempo com aquela pessoa e depois ela vai lá e faz tudo da cabeça dela de novo? Os seus guias, os seus pastores são voz de Deus para você. Manda um recadinho. Os seus líderes diretos são pessoas que vão ajudar a você errar menos. Não pense que o plano e o projeto de Deus é só para você entrar aqui e comer e abastecer disso aqui e ir embora, como se nada tivesse que acontecer de uma aliança. O cuidado importante do Senhor para você ser uma comunidade profética é você estar bem, ter uma raiz curada. E quando você tem uma raiz curada, você vai dar muito fruto. Mas é claro que pessoas vão cortar a volta de nós, porque o que nós vamos falar para ela, ela não quer ouvir. Mas aí é cada um com as suas decisões e com as suas escolhas. Então nós vamos ter essa precaução, mas quem sabe hoje com essa palavra o Espírito Santo vai te trazer mais para perto e você vai considerar os seus líderes, os seus pastores de forma diferenciada, porque eles velam pela sua alma. E há o tempo de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos a tendência de ficarmos frustrados porque não aconteceu aquilo que a gente esperava. Muitas vezes a gente recua e para com aquela fé, com aquela... Nossa, eu estava tão animado e eu falo, agora vai. E não foi. Amados, é o que Abacuque disse. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. O tempo é de Deus. Porque nós queremos ouvir a sua voz e nós queremos que aquilo aconteça. Mas não depende muitas vezes da gente. Continue levantando suas mãos, continue adorando ao Senhor, continue crendo contra a esperança, porque o seu Redentor virá. Certamente Ele não tardará, porque Ele é fiel com as suas promessas. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O que Ele falou na sua vida? O que Ele prometeu? Ele é fiel.
Você pode erguer as suas mãos e fechar seus olhos e dizer: eu não recuarei. O tempo é teu. O tempo é teu. E eu, Senhor, sempre levantarei louvores ao teu nome. Senhor, eu sempre acreditarei em Ti, mesmo que as circunstâncias mintam, as circunstâncias gritem, o problema esteja à minha frente dizendo: pare com isso, mas eu todavia levantarei e direi que o Senhor é por mim. Fique com as suas mãos erguidas e faça o seu louvor, e faça a sua adoração, e diga: Senhor, eu estou aqui, e será de fé em fé, mesmo que não seja da minha forma, mesmo que não seja no tempo que eu penso, mas eu, Senhor, jamais colocarei isso contra Ti, e nada me separará de Ti, nem do Teu amor, nada vai me separar do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele te ama, é um amor tão grande, é um amor tão maravilhoso, é um amor incondicional, é um amor que te cura, é um amor que te preenche. É um amor que te prepara para a eternidade, não é só aqui. É um amor que te tira das trevas, te tira da escuridão e te traz para a luz. É um amor de Cristo. E o Senhor hoje Ele está dizendo para todos nós: o tempo está comigo. Pai, nós estamos no Logos, mas a gente espera o Rema, sim. Pai, nós estamos no Logos, mas a gente espera o Rema e nós esperamos o de repente do Senhor. Nós esperamos o agir de Deus. E o Senhor diz: então me louva, me adora. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. O que mais? Não importa, louve. Não sei mais. Teu louvor invade o céu.